vencer. Sabe o desespero que uma pessoa sente quando recebe um diagnóstico dos médicos? Quando as portas estão fechadas, ela está desempregada, ela tem responsabilidade, ela tem que trazer o sustento para sua casa. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela se desespera. E quantas são as pessoas que não têm o Espírito Santo, a presença de Deus, ela comete o suicídio? Não é verdade? Por falta do Espírito Santo. Mas por que, pastora, a senhora está falando tanto do Espírito Santo? Para você entender o que eu vou ler agora para você. E você que vai entender, se você permitir que o Espírito Santo te ensine essa noite, porque o que eu vou ler aqui não é a palavra da pastora, você vai entrar o mês de junho como uma outra pessoa. Um outro homem, uma nova mulher, um novo homem. Mas de onde vai vir isso, pastora? Vai vir da senhora? Não. Nada disso. Essas pessoas que testemunharam, que contaram, que até falaram, a senhora orou, a senhora profetizou. Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não tenho. Não tenho. O que vem para você, vem para mim. O que de ruim vem para você, vem para mim. A única diferença, talvez, né? Porque eu sei que acredito que muitos aqui já receberam o Espírito Santo. Mas se você não tem o Espírito Santo, a presença de Deus, a única diferença é a presença de Deus. Isso que essas pessoas contaram agora não tem nada a ver com a pastora Alexandra, com o bispo, com o apóstolo, com a igreja mundial. Tem a ver com o Espírito Santo, que é a unção, que é a autoridade, nos dá autoridade para vencer qualquer problema. Eu vou falar essa noite de Pedro. Todos aqui sabem, ou a maioria conhece a história de Pedro. Quem foi Pedro? Quem foi Pedro, gente? Quem foi? Mas, tá, ele foi pescador, mas ele foi o quê? O que ele foi para Jesus? Foi um discípulo, não foi? Ele, em algum momento, quando andava com Jesus, quando viu Jesus ressuscitar os mortos, curar os cegos, quando ele viu poder miraculosos, ele amava Jesus. Em algum momento, Jesus falando que iria vir a crucificação, explicando para os discípulos, ele disse assim: não, Senhor, se tiver que morrer, eu morro com o Senhor. Quem já leu isso na Bíblia? Mas aí Jesus repreendeu ele e disse assim: não, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele negou? Ele negou. Ele não negou porque não amava Jesus. Veja bem, igreja. O Espírito Santo, a presença de Deus é tão importante. E se você não tem, você tem que desejar ter na sua vida. É tão importante que quando você tem a presença de Deus na sua vida, quando você é selado com o Espírito Santo, com a presença de Deus, você é uma pessoa fiel. Você é uma pessoa leal. Você consegue, mesmo em meio à pressão, ao sofrimento, ao deserto, você consegue ser fiel. Fiel à sua mãe, ao seu pai, fiel à sua esposa, fiel a quem convive com você. Mas se você não tem o Espírito Santo, você pode até ser uma pessoa de caráter, ou uma boa pessoa, mas você acaba falhando. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele andava com Jesus, ele fazia a obra com o Senhor Jesus, mas ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Então, quando ele viu o Senhor Jesus apanhando, os guardas cuspindo, aí está dizendo, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Isso foi o que eu falei antes. Tanto para a prisão como para... Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás.
3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Jesus sabe de tudo. Não importa, ou não é preciso que somente você ande ou venha na igreja, ouça a palavra de Deus. Se você não desejar, preste atenção, se você não se aplicar, se você não separar um tempo para você ser cheio do Espírito Santo, você sempre vai falhar. Por mais que você ame a sua esposa, ame seu marido, você sempre vai falhar com seus filhos ou os filhos com o pai. Mas quando você tem a presença de Deus, pode vir a enfermidade, pode vir a crise financeira, pode vir qualquer coisa na tua vida para te destruir. Você não nega a Jesus. Porque a essência de Cristo, porque o Espírito Santo, o poder dele está sobre a sua vida. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. E é exatamente isso que eu vou ler para você. Você vai conhecer um Pedro que foi transformado depois de receber o Espírito Santo. E a gente vai começar a ler. A ressurreição de Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 36. Diz assim, ó. Havia em Jope é uma cidade, uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Preste atenção, igreja. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. A palavra de Deus está dizendo que ela era o quê? Uma discípula. Ela era alguém que fazia a obra de Deus. Não é porque você serve a Deus que o sofrimento não vai vir sobre a tua vida. Não é porque você serve a Deus que você vai viver no mar de rosa e não vai passar pelo deserto, pelo sofrimento. Não, você vai. Jesus afirmou isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vencerá. Jesus deixou isso para nós. E a palavra de Deus está dizendo que essa mulher, ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. No 37 diz, preste atenção, igreja. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, ou seja, depois de preparar o corpo, tudo, puseram no cenáculo. Cenáculo é uma espécie de sala onde preparava a Santa Ceia, pode-se dizer a igreja. Prepararam o corpo daquela mulher e foram velar na igreja. E diz assim no 38, como Lida era uma outra cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas os cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Preste atenção, igreja. Aqui, o livro de Atos, ele conta as histórias dos discípulos. Aqui, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido para os céus e já tinha derramado o Espírito Santo. E se você ler antes, sobre os discípulos. Aqui Pedro, o apóstolo Pedro, estava fazendo a obra. E foram avisar para ele que aquela mulher tinha falecido, ou estava doente, e falaram, não te demores. Ele foi. Ele foi. Presta atenção no que vai acontecer. No 40 diz, mas Pedro,
tendo feito sair a todos, presta atenção, igreja. Pedro chegou lá no cenáculo. A mulher estava morta lá. E depois você pode ler mais, se aprofundar nisso daqui, diz que essa mulher, ela ajudava muitas pessoas. E como eu li, as viúvas naquela época, ela dava vestido, ela fazia obra de caridade. Então estava todo mundo chorando. E Pedro foi, entrou, Pedro mandou todo mundo sair. Presta atenção no que eu estou te falando. Ficou o cenário Pedro, Dorcas, que estava morta, e o cenáculo, ou seja, a igreja. Por que Pedro mandou sair? Porque Deus está nos ensinando essa noite. Eu não sei como que você está, qual a situação que você tem enfrentado. Talvez você chegou aqui essa noite e alguma área da tua vida esteja como uma Dorcas, morta. Talvez seja o teu casamento, talvez seja a sua vida sentimental, financeira, saúde, eu não sei, Deus sabe. A primeira coisa que Deus está nos ensinando que devemos fazer como cristão é afastar, é tirar tudo aquilo que te atrapalha de ser abençoado. E o que te atrapalha de ser abençoado? A incredulidade, o medo, a dúvida, as vozes negativas que você dá mais ouvido do que a voz de Deus. Talvez o marido é alguém que você ama, a tua esposa, o filho, a mãe. Porque muitas das vezes o diabo não vai usar quem você não gosta, não simpatiza, não. O diabo, ele é astuto. Ele usa realmente a boca, principalmente daqueles que você ama, para te colocar dúvida, para te colocar medo. É quando alguém diz para você, não tem mais jeito. Não, por que você está indo na igreja? Acabou. E você dá ouvido a isso. Porque você olha para a tua situação e você não vê, não consegue enxergar com os olhos naturais. Primeiro você tem que fazer é tirar tudo que tem te distanciado ou te impedido de crer no sobrenatural. Pedro mandou todo mundo embora. Vai, as mulheres estavam chorando, vai as mulheres que estavam velando. Ficou Pedro, Dorcas, que estava morta, e a igreja. Veja o que aconteceu, igreja. No 41 diz... Não, no 40, vamos ler o 40 de novo. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, presta atenção, igreja, pondo-se de joelhos, orou. Ele se pôs de joelho, mas ele se pôs de joelho diante do defunto? Não, ele se pôs de joelho diante da presença de Deus. Se pôs de joelho, orou a Deus, e voltando-se para o corpo, então ele não se prostrou diante do corpo, não, ele estava ali diante daquela morte, mas ele orou a Deus, e depois de orar a Deus, ele voltou para o corpo e disse, Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Repete comigo, igreja, leia isso comigo. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Quem já tinha lido isso na Bíblia? Que o apóstolo Pedro ressuscitou o que estava morto. Quem já tinha lido? Poucas pessoas. Porque a maioria das pessoas pensam que os milagres de ressurreição aconteceu somente quando Jesus estava aqui em forma humana. Não. Jesus partiu, ele foi assunto, ele foi elevado ao céu.
mas Ele deixou para nós o Espírito Santo. Não foi Pedro que ressuscitou aquela mulher, mas o Espírito Santo que estava na vida dele a ressuscitou. O que eu estou te dizendo essa noite é que se você crer, você ver Deus na minha vida, se você tem visto Deus na vida do bispo, na próxima quinta-feira nós vamos começar um propósito muito forte. Eu vou dar a minha vida, eu vou derramar a minha vida junto com o bispo aqui no altar, para ver a sua família, o seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira ressuscitada. E o Deus que está na minha vida, o Espírito Santo, a presença de Deus, você verá Ele derramando poder na sua, para mudar a história da sua vida. Igreja, presta atenção. Eu não aceito você que tem crido em Deus, você que tem sido membro desta obra, deste ministério, você que tem um compromisso com Deus. Nós vamos entrar no último mês do primeiro semestre, né, bispo? Eu não aceito que esse último mês, que é em junho, do primeiro semestre, a tua vida continue da mesma maneira. Não vai continuar não. Não vai, porque existe um Deus na minha vida, um Deus na vida do bispo. E quantas são as pessoas que nós atendemos, que estão com a vida financeira destruída? Pessoas que estão com o casamento, a família destruída. Pessoas que estão sendo escravas dos vícios. Mãe que não consegue mais dormir, porque o filho já acabou com tudo que tinha dentro de casa. E ela tem medo de ele acabar com a própria vida dela. Por causa do quê? Do crack. Não. Deus falou no coração do bispo, Deus falou no meu coração, sobre o Espírito Santo, o poder de Deus. Agora presta atenção. Aqui, ó. Você está vendo o quê? Uma coluna com azeite. A palavra de Deus diz, igreja, que aqui, o que representa na terra o Espírito Santo é o azeite. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Entenda, o bispo providenciou uma coluna e dentro dessa coluna tem o azeite, que representa a presença de Deus. A partir de quinta-feira que vem, você vai escrever numa folhinha que você vai receber. Você que tem algo na sua vida que precisa que Deus, que o Espírito Santo venha ressuscitar. Preste atenção. Você vai escrever nessa folhinha que daqui a pouco eu vou te dar. E toda quinta-feira nós iremos colocar dentro desta coluna. E eu vou ser Pedro na tua vida. Você vai vir, vai apresentar o que está morto, vai me entregar. Eu vou colocar na coluna com azeite, eu vou dobrar os meus joelhos diante da presença de Deus e eu vou determinar que o Senhor Jesus venha ressuscitar a sua família. Eu vou determinar que Jesus venha libertar o que se encontra viciado, que é teu familiar. Pastor, é alguém que está lá internado, já desenganado, esperando a morte. Eu vou determinar, porque se o Senhor Jesus fez através de Pedro e ressuscitou, isso foi depois que Jesus já tinha sido assunto ao céu. Se Pedro realizou através do Espírito Santo, e as mesmas obras, a palavra de Deus diz, Jesus diz, aquele que crer faria as mesmas obras e maiores fará. Você que tem crido, você que viu essas pessoas testemunhar, falar, a senhora orou, a senhora profetizou, eu não tenho poder, não. Talvez eu, com certeza, eu seja mais necessitada ainda do que você. Porque para eu estar aqui em cima, eu tenho que ser um canal desobstruído para poder Deus derramar as bênçãos dele e eu determinar na sua vida. Então, mais que você, eu tenho mais necessidade ainda
de ter Deus na minha vida. Então a pastora não tem poder. Não, eu sou pó, eu sou barro. Mas a presença de Deus na minha vida é que me dá poder. E isso é uma exclusividade minha? Não. Passa a folha e bota no primeiro, Atos capítulo 1, versículo 8. Rapidinho, em Atos mesmo, preste atenção o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 1, versículo 8. Você que vai dar ouvido, você que precisa que o Senhor Jesus ressuscite algo na sua família, na sua vida sentimental, talvez você diga assim, pastora, o meu problema não é tanto familiar, mas por causa do problema financeiro, por causa das dívidas, porque eu não tenho como solucionar, já está atingindo a minha família. Então é um problema secundário. Eu posso vir, você deve. Você que deseja ver o poder de Deus na sua vida, você não vai faltar uma quinta-feira, mas você tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Se você olhar para a igreja, se você sair do seu trabalho, da sua casa e vir como quem vem religiosamente para participar de mais uma reunião, a sua vida não muda. Mas se você colocar no teu coração que você vai vir prestar um culto racional, um culto racional a Deus, e quer receber dele o Espírito Santo para ter isso aqui na tua vida, porque o Espírito Santo é uma promessa. Olha o que vai acontecer na sua vida e na sua família. Diz assim, e foi o Senhor Jesus que disse, tá? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, igreja. Essa Jerusalém, essa Samaria, essa Judeia, hoje é Porto Velho, é Rondônia, é o país onde você mora, é o Brasil. E você vai receber poder para vencer a crise financeira, para vencer a amante que fez com que o teu marido saísse de casa e tem te envergonhado, tem te humilhado. Você vai receber poder do Espírito Santo para ter uma família tão abençoada quanto a minha. Porque o casamento abençoado, o casamento onde existe respeito, não traição, mas fidelidade, lealdade, amor. Isso não é uma exclusividade da pastora. Isso é para os filhos de Deus. Tem que haver a diferença na sua vida. Você que serve a Deus, que tem servido a Deus, você tem que desejar ter o Espírito Santo. E se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, se você diz, pastora, eu não tenho a presença de Deus ainda na minha vida, o Espírito Santo, porque quem tem, igreja, não tem dúvida. Se você diz assim, pastora, como é que eu vou saber se eu tenho? É porque você não tem. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, somos selados por Ele, nós não temos dúvidas. Ao contrário, nós temos a certeza e temos aquilo que eu te falei no início. Você tem paz. Porque o Espírito Santo te traz tudo o que todo mundo deseja. Domínio próprio. Faz você ser uma pessoa equilibrada. As pessoas vão sentir você exalar o Espírito Santo. O mundo aí fora não tem. Mas nós que somos povo de Deus, somos filhos de Deus, nós temos que ter. E se você ainda não tem, Jesus está te dando a oportunidade de conhecê-lo, de recebê-lo. Quando, pastora? Amanhã. Amanhã na grande vigília. É por isso que o nome é Encontro com o Noivo. Não foi a pastora Alexandra que falou, que criou isso. O pastor Valmor disse assim, que alguém hoje, durante o dia, vou falar, tá, pastor? Foi o pastor Railson. Alguém olhou para isso aqui, e
e disse: nossa, a igreja mundial é idólatra. Isso é idolatria. Você julga. A palavra de Deus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, grande trevas sois. Isso aqui, gente, não é idolatria, não. Aí teve um outro que entrou e fez assim, ó. É sério, teve várias pessoas de manhã que o pastor falou que entrou e fez. Não, isso não é santo, não. Amanhã, não vou explicar hoje, amanhã, quem vier aqui vai entender o que é isso aí. Isso daí, ó, faz parte da tua vida, da minha vida. Isso daí é real. É só uma ilustração, mas que vai acontecer. Isso aqui, eles estão, faz parte da vigília para você entender, mas eles ainda estão arrumando. Então não está tudo pronto. Mas amanhã, quem vier na vigília vai entender. Isso é uma ilustração da mensagem da palavra de Deus, aonde eu vou estar lendo e vou estar explicando. Mas não é idolatria, não é para você vir achar que é uma imagem e se benzer. Não é isso não, tá, gente? Mas com certeza, você que vai estar amanhã, você que vai vir, nessa certeza, saia de casa, saia do seu trabalho, vai ser a melhor noite da sua vida. Na oportunidade, nós vamos dar essa lamparina, ó, que representa o nosso coração. Ela tem o azeite. Aonde você ungir, você vai ver poder de Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu o propósito? Quem precisa que Deus venha ressuscitar alguma área da sua vida? Quem vai estar cada quinta-feira aqui? Diga eu. Com certeza você vai vir. Vai ser milagres, mas vai ser tanto milagre. Já tem sido, né? As reuniões, terça-feira, no domingo, já tem sido. Essa igreja é uma bênção. Existe a unção do Espírito Santo sobre ela. Nada do que acontece de bom tem a ver conosco, é Deus. E tudo isso de bom que tem acontecido aqui, tem que acontecer na sua vida, na sua casa. Eu quero orar por você, amém, igreja? Fica de pé. E se você trouxe a madeirinha que você recebeu quinta-feira passada, segura ela sobre o seu coração, nós vamos orar. E eu quero abençoar a sua vida. E talvez exista uma área na sua vida, na sua família, que precisa que o poder do Espírito Santo venha ressuscitar. E Jesus é tão tremendo que você não vai ter que esperar até quinta-feira que vem. Ele só precisa que você feche os seus olhos, faça desse louvor a sua oração e fale com Ele. Abre o seu coração, não tenha vergonha de quem está do seu lado. Coloque a madeirinha ou as suas mãos sobre o seu coração e fale com Ele. Ele sabe de tudo. Ele te trouxe aqui não para te julgar, mas para solucionar o problema, para ressuscitar aquilo que está morto. Então adore a Ele com esse louvor. Situações pra eu parar, circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida. Se você conhece esse louvor, cante. Pra me desanimar. Se você não conhece, ouça. E fale com o seu coração a Deus. Perseguições pra me derrubar, mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída, me fez enxergar o teu propósito, o teu imenso. Deus tem um propósito na sua vida. O teu cuidado. Deus tem cuidado de ti, homem, mulher de Deus. Você tem valor para Ele. Ah, como tem. Não há nada nesse mundo que vai impedir os teus projetos em minha vida irão se cumprir. Eu creio. Levanta
as suas mãos agora, igreja. Fala para Ele: ressuscita os meus sonhos. Ele já começa a ressuscitar agora. Oh, aleluia, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Cumpre na vida do teu povo, Senhor. Cumpre as tuas promessas, Pai. Eu sei que os teus planos são maiores que os meus. O teu propósito, o teu imenso amor, o teu cuidado, pra ti eu tenho valor. Não há nada neste mundo que vai impedir os teus projetos em minha vida irão se cumprir. Eu creio. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita, Senhor. Dia morreu, não abro mão da minha herança. Traz de volta o que é meu. Cumpre em mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Ressuscita os meus sonhos que um dia morreu. Não abro mão da minha herança. Traz de volta o que é meu. Cumpre em mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Sabemos sim, Pai. Sabemos que os teus planos são bem maiores do que o nosso. Talvez essa pessoa chegou aqui essa noite e por causa dessa área da vida dela que se encontra morta, talvez seja os sonhos, Pai. Talvez seja a saúde. Meu Deus, ela, por causa de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, ela até deixou de sonhar. Mas essa pessoa é vencedora, Pai. Então dá visão do teu reino, dá visão de coisas grandes a esse homem, a essa mulher, Senhor, a essa pessoa, Pai, que te apresenta agora essas madeirinhas com o nome de um familiar. Talvez é o casamento que se encontra morto. Talvez a vida sentimental, ela nunca conseguiu ser feliz. Talvez é a saúde, Pai, por causa de uma enfermidade, ela nem consegue viver, já nem trabalhar, nem se alimentar direito. Mas o Senhor diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, Deus, desce, Senhor, desce a tua presença sobre a vida do teu povo, desce a tua presença, desce o poder agora para restaurar a família, o casamento, para curar a vida desta pessoa. Abre portas, Senhor. Hoje é o segundo dia das 12 portas abertas, e as portas que estavam fechadas começam a se abrir agora em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha ficar escrita na tábua do coração de cada um dos teus filhinhos. Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, ele até lhe negou, meu Deus, 3 vezes conforme o Senhor falou, mas ele se arrependeu, meu Pai, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e quando desceu, meu Deus, o teu Espírito sobre a vida dele, ele passou a ser uma testemunha viva.
tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, a ponto de ressuscitar morto, que já estava sendo velado, meu Deus. Meu Pai, o teu povo há de receber também a tua presença, e aquilo que tiver morto, morta na vida desta pessoa, nós, em nome de Jesus, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, e o Senhor há de ressuscitar. Meu Deus, abençoa a família de todos eles, abençoa, meu Pai, a cada nome escrito nessas madeirinhas, e quando nós levarmos essas madeirinhas ao monte, quando o teu povo passar pelas 12 portas, que as portas sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toma em tuas mãos a vida e a família de todo o teu povo, e eles recebem, Senhor, poder para vencer toda e qualquer adversidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus, igreja. Quem sentiu a presença de Deus? Depois, você lê em casa, é muito interessante o livro de Atos, e relata toda a obra que os discípulos tiveram. E no livro de Atos fala muito, da evangelização, da obra missionária de Pedro, depois de receber o Espírito Santo. E aí conta que ele foi preso, que ele apanhou diversas vezes por pregar. Mas é tão lindo que depois que ele recebeu o Espírito Santo, e ele passou por perseguições, por risco de morte, tentaram falar para ele: a gente solta, mas nega, para de falar de Jesus. E ele disse: não, eu não vou fazer. Então ele teve segurança. É aquilo que eu falei para vocês: quando a gente recebe o Espírito Santo, a presença de Deus, você tem segurança até mesmo à beira da morte, cara a cara com a morte. Isso é sobrenatural. Isso só pode vir do Deus soberano. Amém, igreja? E é isso que nós vamos buscar amanhã, na grande vigília do MDA. Amém, igreja? Quem vai estar amanhã nessa vigília? Eu, se fosse você, não perderia por nada. É o que eu falei no início da reunião. Todos que aqui estiverem terão as suas vidas mudadas, transformadas. Amém, igreja? Pode sentar, eu vou pedir a sua oferta. Posso pedir a oferta de vocês, igreja? Eu queria agora que você apresentasse a Deus uma oferta de amor. Talvez você nem veio ou nem preparou, não saiu de casa, não preparou uma oferta, mas você tem aí na sua bolsa, na sua carteira, algo que você pode ofertar a Deus com alegria. Se assim você tem, apresenta a Deus agora, ou também você pode usar o cartão de crédito, tanto para cumprir o voto, aquele carnezinho dos amigos de Deus, quanto para dizimar, para ofertar. Se você não trouxe em cédulas, o pastor Alexandre está aqui na frente, você pode fazer isso com cartão de crédito ou débito. Mas eu gostaria que toda a igreja fizesse. Pastor, eu não tenho cédula, eu tenho uma moeda. Apresenta a Deus se for com alegria, se for com satisfação. Não com tristeza, com constrangimento, porque se você der, vai ajudar a obra? Vai. Mas não vai abençoar você. Porque Deus, Ele é onisciente. E Ele diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, se você pode, apresenta a Deus aí uma oferta de fé, de amor. E se você nada tem, levanta, fica em pé. Vamos orar a Deus, porque daqui a pouco você vai passar nas portas e Deus vai te dar condição. Amém, igreja? Se você quiser levantar também algo que representa a sua vida financeira, apresenta a Ele. Pai querido e Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, Pai, que abençoou não somente o teu povo, mas me abençoou. E eu te peço agora, o Senhor que ressuscita sim mortos, o Senhor que é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será para todo sempre, diz a tua palavra. Meu Deus, abre portas na vida financeira do teu povo, tanto dessa pessoa que vai semear com amor, com fé, com gratidão, como essa que nada tem.
Meu Deus, essa que te apresenta o seu dízimo, o voto que eles fizeram ao Senhor. Meu Deus, essa que apresenta algo que representa a vida financeira. Senhor, abre portas, restaura a vida financeira do teu povo, faz sair daqui do meio deste povo grandes empresários, Senhor, pessoas, meu Deus, que possam ver o teu agir sobre a vida deles, pessoas que verdadeiramente venham ver a diferença na sua vida, porque há de haver a diferença. Então abre as portas e prospera. E eu profetizo que se entrou aqui essa noite alguém desempregado, estava desempregado, porque meu Deus abre uma porta extraordinária na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém, igreja? Vem ofertando com alegria, canta a música da lamparina aí, pastor, e se você trouxe a madeirinha, já coloca dentro do alforje, tá? Que depois nós vamos separar para levar para o monte, amém? Se você trouxe uma peça de roupa, traz aqui que a missionária vai